Olá, meus irmãos, meu povo de Deus. Bem-vindos a mais Acordando com Fé. E o nosso tema hoje é saindo da zona de conforto. Nós vamos ouvir um hino, o irmão Eliade. Depois, então, a mensagem e a oração da fé. Manda o seu pedido, estaremos orando por ti. Deus abençoe a todos. Vamos para o hino e depois a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Preciosos irmãos, que a graça e a paz do Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Irmãos, nós temos o grande privilégio de poder falar com Deus a qualquer hora, através da oração. Em São João, capítulo 14, versículo 13, está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, eu farei. Em Marcos 11, versículo 24, diz: E tudo quanto pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. E na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, está escrito: E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedirmos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Em Jeremias 33, 3, está escrito: Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, irmãos, muito embora nós temos uma palavra sobre a oração o tempo todo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: Orai sem cessar. Significa que eu posso estar viajando, ouvindo um louvor e orando. Eu posso estar pescando, sempre faço isso, orando, cantando. A mulher pode estar fazendo isso quando está fazendo seus afazeres domésticos, limpando a casa, passando roupa, cozinhando, como aconteceu uma vez de uma irmã estar ouvindo um programa e o pastor que pregava pediu para que desse atenção à programação, parassem os seus afazeres. E aí ela parou, ouviu a mensagem, o clima ficou gostoso na sua casa, atmosfera. Eu havia lhe dado um CD de hinos, uma seleção. E aproveitando aquela atmosfera, essa irmã então saiu da cozinha para a sala onde estava o aparelho de rádio, que já até havia entrado em outras coisas depois do programa. E aí ela foi pôr o CD para manter o clima, a atmosfera. Quando ela saiu da cozinha, a panela de pressão explode. Bum! Irmãos, aquela irmã foi guardada porque estava orando, porque estava ouvindo uma palavra e havia obedecido o pedido do ministro. Se ela ficasse ali na cozinha, possivelmente
ela seria muito gravemente ferida. Porque foi um estrondo, foi um regaço. Uma calamidade. Então, nós podemos estar orando no Espírito, diariamente, falando com Deus. Agora, Deus quer que saiamos do nosso conforto, tá? Quando a gente sai da zona de conforto, encontramos ele mais rápido. Se vocês notarem, a oração do Pai Nosso, ela é de madrugada. Não é uma oração feita 9 da manhã, 3 horas da tarde. Às vezes as pessoas falam assim, eu oro 9 da manhã, eu oro às 3 horas da tarde, hora do sacrifício, né? E as bênçãos começam a vir. Agora, por quê? É porque era a hora do sacrifício? Não. É porque quando você ora às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ou meia-noite, vai para a madrugada, você está orando mais. Porque no Velho Testamento tinha o sacrifício, acho que das 9, né? Não sei se era assim mesmo, meio-dia, 3 horas. Agora, aqueles sacrifícios que eram oferecidos lá foi substituído por um só. Sacrifício do Calvário, o nosso Cordeiro. Então, o fato é que nós passamos a orar mais. E o profeta disse, tinha até no tabernáculo dos Estados Unidos, uma placa escrita assim: bastante oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Agora, por que eu digo que a oração era feita de madrugada? Porque Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, você não pode pedir o pão nosso na hora de almoçar, na hora do café da manhã. Pedir antes. Mas as pessoas não querem sair da zona de conforto. Em Provérbios 8:17, está escrito assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus não está dizendo que se você orar durante o dia, durante a noite, vocês não o acharão. Ele está dizendo que a coisa é mais rápida. Está entendendo? Ele está dizendo que se orar de madrugada, a resposta vem mais rápida. Por quê? Porque você saiu da zona de conforto. Você simplesmente
está fazendo um sacrifício. E Deus, Ele honra isso. Ele honra aqueles que se sacrificam mais em prol do Evangelho, das coisas de Deus. Então, vejam bem, Deus tem preferência, tá? Na hora da oração. Ele gosta que ela seja de madrugada, porque demonstra mais dedicação, saindo da zona de conforto, tá? Agora, uma coisa que estraga o cristão é o conforto. A gente tem um Deus que ama a prosperidade dos seus filhos. Inclusive, o Salmo 1 é o Salmo da prosperidade. Bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer é na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus gosta de ver os seus filhos prósperos, tá? Mas cada vez que a prosperidade vem, eles se sentem confortados, tá? Basta ver alguém, é simples isso, ele ir a pé para a igreja, a pé, com a família, Deus o abençoou, ele comprou uma bicicleta, colocava um com a mulher na garupa, o outro no cano da bicicleta, Deus prosperou ele comprou uma moto, Deus o prosperou, ele comprou um carro. Agora, quando o carro quebra, ele não vai na igreja. Porque ir na igreja a pé saiu da zona de conforto. Veja que problema. Então ele fica em casa. Principalmente agora que tem internet, né? Oxalá se assistisse mesmo, né? Agora, no Salmo 62, no versículo 10, está escrito assim: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu sei que estamos vivendo em cumprimento da palavra. Quando você faz autoescola, eles mostram a estatística daqueles que saem e vão morrer de acidente, vão se acidentar. Mas ali nenhum deles que estão fazendo a aula pensa que ele vai morrer de acidente. Ele vai bater o carro. Mas a estatística comprova que alguns que saem dali, uma porcentagem vai ter problemas. Em Mateus 24, versículo 12 e 13 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E vou dizer claro, aquele que
perseverar em oração. Porque eu tenho visto que o resultado que tem levado o povo à frieza é justamente o povo estar seguro, porque congregam num lugar chamado tabernáculo. E já ouviu o absurdo de homens dizer que não precisamos mais de orar como antes. Não. Antes nós orávamos, era o fundo clamando fundo para vir a mensagem. Nós deveríamos estar orando mais do que no tempo pentecostal. Muito mais. Porque o próprio profeta colocou uma placa na igreja dele. Bastante oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Poder para quê? Poder para vencer a nós mesmos. Mombrana respondeu para um homem assim, ele queria vencer o mau gênio. Ele disse, vença o seu mau gênio com oração. Ajuste o seu espírito. É a oração, gente. É a oração. Mas, à medida que o pessoal vai sendo abençoado por Deus, eles vão para a zona de conforto, e para arrancá-los de lá, só se arrancar o conforto. Só se arrancar o conforto. Mas se nós formos olhar na Bíblia, irmãos, só tiveram grandes experiências com Deus fora da zona de conforto. Tá? Fora da zona de conforto. Por isso que Deus tem preferência na oração de madrugada, porque você sai da zona de conforto. Sim. Por exemplo, para Noé ver o grande sinal de Deus, o arco-íris, ele saiu da zona de conforto, fazendo a arca por 120 anos e passando pelo dilúvio. Abraão, para ver para ver Elohim, para ver Gabriel, para ver Miguel, ele não estava na zona de conforto. Ló foi para a zona de conforto. Mas Abraão preferiu o deserto, o solo árido, o calor, mas fora da zona de conforto é que ele viu Deus e mais dois, Miguel e Gabriel. Gênesis 18. Irmãos, quando Ló estava preso, Abraão estava tranquilo, ali, refrescando. Chegou a notícia que o seu sobrinho Ló estava cativo. Ora, ele se dane, ele escolheu o caminho errado, mas Abraão não. Abraão não ficou dando razão para o diabo. Abraão pensou, temos que fazer uma operação de resgate. Então Abraão saiu da zona de conforto que ele estava. Com 318 servos, mais ele
319 e mais Deus, 320. Aleluia. Sem contar o lado de Deus, os anjos. Mas saindo da zona de conforto, praticamente dentro de Joel 3:10, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte, porque Abraão ia lutar contra 4 reis, 4 exércitos. Saiu da zona de conforto, combateu a batalha, aleluia. E quem encontra-se com ele? Melquisedeque, aleluia, louvado seja Deus, o rei da cidade que Abraão buscava, aos Hebreus 11, a partir do 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em cabanas, com Isaque, Jacó, herdeiro com ele na mesma promessa, porque buscava a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. Ali estava Melquisedeque, ministrando para ele pão e vinho, sacerdote do Deus Altíssimo, que ministra a ceia com pão asmo, pão sem fermento, e com vinho. Não é suco de uva, não, é vinho, vinho mesmo, como Jesus usou naquela Páscoa, na última Páscoa dele. Aleluia, não era suco de uva, era vinho mesmo. Melquisedeque era rei de Salém, então ele tinha 2 ofícios. Ele era o rei de Jerusalém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Mas não de Jerusalém da terra. Ele era um homem que, segundo a Bíblia, a descrição só encaixa em Deus. Hebreus 7. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha genealogia, ele não tinha nem princípio e nem fim. Só podia ser Deus manifestado em uma teofania quando Abraão saiu da zona de conforto. Aleluia! Quando foi que Sadraque, Misaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, nome hebraico, viu ali o 4º homem? Foi quando saíram da zona de conforto. Quando foi que Daniel teve ali ao seu lado a presença do anjo? Foi quando ele saiu da zona de conforto. Quando Jesus apareceu, aleluia, dizendo para os apóstolos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi depois que ele saiu da zona de conforto, foi açoitado, foi crucificado, foi sepultado, mas ao 3º dia ele sai triunfantemente como vencedor, com as chaves da morte e do inferno. Aleluia! É-me dado todo o poder no céu e da terra. Ó, irmãos, o povo não quer sair da zona de conforto mais. O povo não quer orar nas madrugadas. O povo não quer fechar a boca jejuando. O povo não quer dizimar o seu tempo para Deus. Por isso temos uma igreja
uma igreja molenga, uma igreja covarde, um povo que, como diz o irmão Brana, na mensagem Como Poderei Vencer, que ele ia passar por uma pinguela, que chamamos de pinguela, e ele pulou num toco, parecendo um toco bom, forte. E quando ele pisou em cima daquele toco, o toco quebrou. Ele disse que parecia um grande toco de faia, mas estava podre. Ele disse: assim são os crentes de hoje. Aquele toco estava podre porque estava cortado e ainda para piorar, dentro da água. E aquilo foi lhe apodrecendo. Irmãos, saiamos da nossa zona de conforto, porque Deus vai responder. Aleluia! Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas buscam primeiro o reino da terra. É prosperidade, é um bom emprego, é ter saúde, mas Deus mandou buscar primeiro o seu reino, a sua justiça. Irmãos, o que nós construirmos aqui vai virar pó. Malaquias 4, eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Segunda carta de Pedro 3,10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mas para isso, irmãos e irmãs, temos que sair da zona de conforto. Temos que buscar a Deus. Jeremias 29, a partir do 11. Sim, eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a cada um o que esperais. Então ireis, me invocareis, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu sei que é profecia, eu sei que vai ter gente, e mais gente se esfriando, porque a Bíblia diz: muitos, o amor de muitos se esfriarão, mas eu convoco você, aleluia, para não se esfriar. Eu convoco você para orar, eu convoco você para sair da zona de conforto, aleluia. Deus está esperando você ali, como aconteceu com Jesus, Mateus 4, ele estava cheio do Espírito, a plenitude do Pai estava nele, mas o Espírito levou para fora da zona de conforto para lutar com o diabo, ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado na concupiscência dos olhos, ele foi tentado na concupiscência da carne, ele foi tentado na soberba da vida. Foi as piores tentações que ele teve, não foi no transcurso dos 3 anos e meio, foi ali,
no começo do seu ministério, mas ele foi provado e foi aprovado. Aleluia! Ele saiu da zona de conforto. Meu irmão, minha irmã, saia da zona de conforto. Tem gente saindo da zona de conforto para fazer caminhada. Saindo da zona de conforto para ir para a academia. Saindo da zona de conforto, esquecendo de ir na igreja para andar às tardes, fazer caminhada às tardes. Aí fala, pastor, estou cansado. Cansado para ir na igreja, mas não cansado para fazer caminhada. Cansado para ir para a academia. Sim, por quê? Porque é conforto para a carne. Estão pensando em corpos torneados, barriguinha de tanquinho. Nós temos que pensar em tornear a nossa alma. Nós temos que pensar em engordar a nossa alma, muscular a nossa alma. Nós temos que pensar nos encher do Espírito Santo. Fazer caminhada é bom fazer caminhada, é bom ter saúde, mas não negligenciar a saúde da nossa alma. Sim, mulheres cristãs que vestiam vestes decentes passaram a melhorar os seus corpos. Entrou um espírito que agora quer mostrar o corpo belo, o corpo bonito. Oh, igreja, nós estamos pensando mais, não é fisicamente, embora, repito, devemos cuidar da nossa saúde, mas não comprometer a saúde espiritual. Não, sai da zona de conforto. Não adianta ter um corpo preparado, um corpo sarado e a alma doente, o espírito doente. Não, eu prefiro ter um corpo doente e uma alma sarada, um espírito sarado, porque o forte do evangelho é vida eterna. Tá? Não quero ser radical, mas se fosse preferir, se Deus falasse assim, ó, qual que você prefere? Um espinho na carne, doente e cheio do Espírito Santo? Eu disse, um espinho na carne, então. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Como Paulo tinha um espinho na carne, mas era cheio do Espírito Santo. Não adianta ser sarado no corpo e doente da alma, expondo os corpos aí para as pessoas verem. Então sai da zona de conforto, meu irmão. Você quer se encontrar com Deus? Você quer andar com Deus? Você quer ver a glória de Deus? Então saia da zona de conforto, vai para a igreja. Para de faltar nas reuniões. E principalmente nos cultos de oração. Sai da zona de conforto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele, por Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. O irmão Felipe Serafim, peço oração pela irmã Luísa e toda a família. O irmão Moisés, peço oração em meu favor por meu filho Eleudes, que está desaparecido. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor por saúde e por todos os meus filhos, nora e genro, por salvação e libertação de todos os vícios.
A irmã Lúcia continua pedindo oração pelos irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. O irmão Josias Negrini, peço oração por mim e por minha esposa. A irmã Silvana Silvestre, peço oração por mim e por toda a minha família, por Daniel Silvestre e família, por Rosângela, Norberto, Coelho e família. A irmã Marisa, agradecemos a Deus por ter completado mais um aniversário de casamento. Ontem, Ebenezer, até aqui Deus tem nos ajudado. A irmã Garra Marlete, peço oração por minha família. A irmã Sandra, peço oração pela aprovação da prova do concurso que Milena Alcântara realizou ontem. A irmã Berenice Vieira, peço oração por mim e por minha família. Vamos também ler aqui alguns nomes do caderno. Orlando Carlos da Silva, Ana Tereza Miranda da Silva, Ana Amélia da Silva, Maria Aparecida Santana dos Santos, Gilda Caetano da Silva, Jaqueline Carneiro da Silva, João Victor Carneiro da Silva, Victor Suzuki, Juliano Rota Massari, filho da irmã Maria, Roseli Carquejeiro, Otávio, filhos e José Carlos Morinelli, Sandra Andrade Daniel Filho, Wesley Araújo Gonçalves, Letícia Pereira Gonçalves, Rafael Araújo Gonçalves, Manuele Araújo Gonçalves, Aline Tamara Gonçalves, Paulo Ricardo Gonçalves Dias, Isadora Antonella Gonçalves Correia, Jonas Leonardo do Amaral, Enzo Leonardo do Amaral, Wislene Araújo Gonçalves do Amaral, Sérgio Brazi, Valdirene Araújo Brazi, Paulo Ricardo Angelim, Lídia Barros Faustino Angelim, Maria Gabriela Faustino Angelim, João Gabriel Faustino Angelim, Rita Brazão, José Márcio Lopes Pereira, Adriana Angelim, Davi Angelim Lopes e Eduardo. Vamos pegar aqui todo mundo. Eduardo Maeli, Paulo Henrique, Isabela e Benjamin. Querido Pai Celestial, eu tomei alguns nomes do caderno, mas coloco todos na Tua presença. E também os pedidos de oração que vieram hoje, agora. Irmão Fábio Medeiros, irmão Felipe Serafim, irmão Moisés, a irmã Valdirene, a irmã Lúcia, irmão Josias Negrina, a irmã Silvana Silvestre, a irmã Marisa, que agradece por anos de casamento. Beleza, maravilha, isso é bom demais. Garra Marlete, Sandra, Berenice Vieira e a Sara, Edna, mãe da Sara. Peço oração por Sara Rafaela, que aniversariou ontem, para que se afaste das coisas que não agradam a Deus. Que Deus tenha misericórdia e liberte dos vícios da era de Laodiceia. Querido Pai Celestial, autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito, eu oro também, Pai, a favor do irmão Silas Quirino, a favor da sua família, a favor da sua mãe, Nadir Quirino, a favor do seu tio Santos Rabelo de Carvalho, a favor, Pai, da irmã Cida Rosa, da irmã Simone, da irmã Desirê, da irmã Ana Carolina e Maria Valentina, a favor também do irmão Aparecido Beraldo, a favor da irmã Leonina, a favor do irmão Nelson, Pai, o Senhor sabe do que ele precisa, Pai, a favor de cada pessoa que foi mencionado aqui o nome, tanto do caderno, como que veio hoje. Senhor, abençoa, Pai, a irmã Silene, que havia feito uma cirurgia, caiu sobre o braço, onde houve a cirurgia. Ó Deus, nós estamos empenhados, Pai,
em abençoar o povo, porque é o papel da igreja. A igreja tem que cumprir o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele foi, mas voltou em espírito. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. E ele andou por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Senhor, seja conosco, Pai. Eu não quero tomar parte sozinho em ser exaltado por um milagre. Há muitos irmãos orando. Aleluia. Deus, ouça, Pai, cada pedido, cada voz que está orando agora. Lembrando, Pai, da irmã Júlia, Senhor. Ó Deus, ela está aqui no Hospital das Clínicas, Senhor. Uma bactéria no osso do pé, ali do tornozelo para cima. Deus, o diabo explora aquela vida, Pai, os pensamentos, mas, ó Deus, nós estamos entrando agora, Pai, já estamos orando há um tempo por ela. Entra com a providência, destruindo aquela bactéria maligna, dando a saúde para a irmã Júlia Corrêa dos Santos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda, cura, liberta, dê um dia abençoado para cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos 51 conexões, uma média de 65 irmãos. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena, irmãos, em Tupã, é o irmão Isaac Martins e a irmã Débora Ferreira. Em Tupã, irmão Sérgio, irmã Valdirene, irmã Wislene, Marisa, Irene e família. Sorriso, Mato Grosso, Daniela, pastor Rui Ricardo Mota. Saudação aí para vocês, viu? Em Budas Artes, irmã Ruth Xavier, Roseli Xavier. Uberlândia, Minas Gerais, irmão Moisés. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães. Noêmia Guimarães, Elias Guimarães, Elisalma, irmão Dário. Arco-Íris, Felipe Serafim, Bastos, irmão Eduardo, Manduri, irmão Nelson, irmã Cláudia, São José dos Campos, Lúcia e família, Birigui, Silvana Silvestre, Araçatuba, Solange Maia e Marta Sueli, minha irmã Zona, minha irmã mais velha. Santa Cruz do Rio Pardo, Josias Negrini, Curupira, Pernambuco, irmã Edna, Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Lucinete. Marília, Adão e Maria e Bárbara. Queiroz, João e irmã Silene. Garra Marlete. Osasco, Antônio Machado e Neide. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Aracaju, Sergipe, Sandra, Nápoles, Goiás, irmã Keila. Pirapozinho, Leandra Góes, José Figueiredo. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. E tem mais um chegando aqui. Irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Irmãos, que o Senhor continue vos abençoando. Essa foi a mensagem quentinha de hoje, tá? Deus manda do céu. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Com um grande shalom, tá? Tchau.